Então, quando a gente fala de terraceamento, terraço, talvez a gente usa, como eu falei, né, a gente usa o termo curva de nível, né, como sinônimo de terraço, mas o nome correto aí da prática mecânica, né, de conservação de solo, a gente dá o nome de terraço. Então, os terraços, eles podem ser em nível, com todos os pontos, né, do camalhão do terraço na mesma cota, ou em desnível, atendendo uma certa declividade, né, talvez para escoar, né, o excesso de água. Então, quando a gente tem uma área muito inclinada, né, talvez é até melhor, né, a gente construir terraços em desnível, para não ter problema, né, da água transbordar sobre o terraço. Porque quando tem um rompimento de um terraço, consequentemente, né, a gente vai ter sérios problemas aí de erosão, né, nas áreas mais baixas, devido aí à declividade do terreno. Agora, para áreas mais planas, a gente pode usar um terraço em nível, né? Um terraço que vai ter a função, né, de infiltração de água. Então, na definição de terraceamento, né, então, prática mecânica de controle de erosão, né, que intercepta o escoamento superficial. Então, é muito comum a gente ter problemas de erosão, por exemplo, próximo a rodovias, né, estradas de terra. Por quê? Porque a gente tem uma compactação, né? Então, tem uma compactação, né? A água que cai ali, ela não infiltra. Então, a gente vai ter um escoamento, né, para as laterais. E aí, a gente vai ter, né, um grande volume de água. E com a declividade do terreno, né, a gente vai ter aí, né, o problema de erosão. Então, quando a gente fala terraço, então a gente tem a junção, né, de um canal e um camalhão. Então, o camalhão é essa estrutura de solo, né, que vai por onde, né, vai infiltrar a água. Vai reter a água. Então, a gente usa terraceamento, né, seja em culturas anuais ou culturas perenes, mesmo em áreas de plantio direto, né, semeadura direta, é importante, né, o sistema de terraceamento. As áreas de plantio direto, né, elas têm a vantagem aí, né, de possibilitar uma melhor infiltração de água. Talvez quando ocorre uma chuva intensa, que aí a gente tem lá uma gramínea, talvez a braquiária, né, lá, né, que tem um sistema radicular, um grande volume, né, de raízes, e possibilita canais, né, para fazer a infiltração de água. É importante, talvez, né, construir também estruturas, né, ao longo aí de rodovias, talvez canais, né, por exemplo, rodovia pavimentada, né, tem os canais, né, de escoamento de água, canais pavimentados, né, para não ter problema aí, né, de erosão aí, né, nas margens de rodovias, né, no caso aí, né, de asfalto. E na rodovia pavimentada, né, não vai ter infiltração de água, né? Toda a água que cair no meio da rodovia, né, vai escoar, né, para as laterais. E aí, se não tomar um devido cuidado, né, terá um sério problema aí de erosão. Mesmo a área de pastagem também é importante, né, a construção de terraço. Talvez quando vai fazer a implantação de uma pastagem, né, faz lá a gradagem, uma gradagem mais profunda, né, o preparo de solo. Então, se não tiver um sistema de terraceamento, né, a gente vai ter o quê? Um grande carreamento de solo com uma chuva intensa. E aí a gente pode ter problema, né, de assoreamento, né, de áreas de nascente e tudo mais. Então, cada terraço ele vai ter a função, né, de proteger a área imediatamente abaixo dele, ao receber águas, né, de áreas que estão, né, mais acima, em cotas maiores. Então, no sistema de terraceamento, a gente precisa obedecer, né, um espaçamento seguro, né, entre um terraço e outro. Então, se a gente fazer um sistema de terraceamento mal dimensionado, talvez até preferível, né, do que não fazer terraceamento. Então, a gente tem que ter uma distância. Aí, no próximo encontro, a gente vai ver como que a gente determina a distância vertical entre terraço. Então, na construção de terraço, né, a gente tem construção do camalhão, né, ela pode ser feita com terraceador, com arado, né, arado de disco também. Aí vai depender muito, né, da largura do terraço. A gente pode ter terraço de base estreita, terraço de base larga. Então, o tipo de implemento a ser utilizado vai depender muito aí, tá, da largura do terraço. Então, esse camalhão, a gente dá o nome também de dique, tá? No caso da irrigação por inundação, né, a gente usa o termo dique, que seria o quê? O camalhão, né, de solo que vai conter ali, né, a lâmina de água de irrigação. Então, no caso do terraceamento, a mesma coisa, né? A gente tem um camalhão, né? Um camalhão, um dique. Então, são sinônimos aí esses termos. Então, o terraço, ele pode reduzir perdas de solo em até 70% a 80%, tá?
e de água em 100%. Então, a gente tem um melhor aproveitamento, né, da água da chuva. Aí, né, quando a gente usa o sistema de terraceamento. Talvez a gente pode até diminuir, né, uma necessidade de irrigação, né, quando usa o terraceamento. A gente pode estar infiltrando, né, toda a água da chuva, né, no solo, né, naquela área de cultivo. Então, os terraços eles devem ser criteriosamente, né, planejados, né, dimensionados. Então, desde a escolha, né, do tipo de terraço, a locação. Então, nessa locação requer o levantamento topográfico, né, fazer a demarcação do terraço, e a construção. Então, a construção seria o trabalho com máquina, né? Então, o operador de máquina, então, ele tem que ter ali, né? Então, primeiro a gente tem que fazer a delimitação, né, do terraço, demarcar, né, com estacas, né, onde será o camalhão do terraço, para que o operador de máquina, né, saiba exatamente ali, né, onde ele tem que fazer, levantar, né, construir o camalhão. E requer também a conservação. Talvez um terraço que foi construído lá no ano 2015, então depois aí de 3, 4 anos, né, requer fazer o quê? Uma manutenção, ou seja, fazer um reforço, né, naquele camalhão. Porque a estrutura de solo, né, com o tempo, ela vai diminuir ali, né, a cota do camalhão. O solo ali no camalhão, né, ele vai abaixar, né, o nível ali do camalhão, né, então esse solo ele vai acomodar, ele pode também compactar, né, com o tempo e infiltrar menos água, tá? E aí a gente pode ter o problema de transbordamento de água, né, sobre o camalhão. Então, mesmo em áreas florestais, né, é importante, né, a construção de terraço, mesmo áreas de cana-de-açúcar, áreas de pastagem, então é importante aí, né, a construção do terraço. Então, a função dos terraços tem que interceptar escoamento de água, aumentar a umidade do solo, diminuir a velocidade de escoamento, né, das águas pluviais. Então, vai promover o quê? Uma drenagem lenta e segura. Aqui são algumas imagens, né? Então, existem diferentes estruturas, né, de terraço que pode ser utilizada. Então, aqui é um terraço do tipo camalhão, né? Então, a gente vai ter ali, né, vai reter a água, né, na estrutura do terraço. Nos países que têm pequena disponibilidade de área para cultivo, talvez o pessoal faz cultivo, né, em áreas muito íngremes. Então, o pessoal utiliza, né, outras estruturas de terraceamento, que eles dão o nome, né, de terraços em patamar. Seria o quê? Em forma de escadas, né? No Brasil, a gente não faz esse tipo de estrutura, né, porque a gente tem boa disponibilidade aí, né, de áreas para cultivo, né, áreas planas. Então, nos países que têm problema aí, né, quanto a declividade das áreas, né, para cultivo, então o pessoal constrói, né, esse tipo de estrutura, né, de terraços em patamar. Então dificulta muito, né, por exemplo, o cultivo numa área muito inclinada, né, questão da mecanização, né, então dificulta. E então no Brasil, né, uma área íngreme como essa aqui, então nem é permitido, né, a gente fazer cultivo em áreas aí, né, muito acidentadas. Então, outras funções, ó. Então, minimizar a perda de solo, perda de sementes, né, fertilizantes. Então, toda vez que a gente tem uma erosão, né, a gente vai estar perdendo, além de solo, a gente pode ter perda aí de fertilizantes também, né? Talvez numa área que foi feita lá a semeadura. Conduzir o excesso de água até a área externa, aos cultivos, né, sem causar erosões. Que acontece muito, né? Talvez a gente pode ter uma área de lavoura, né, e pode ter uma encosta logo acima. Aí a gente pode construir um canal ou um terraço, né, para conduzir essa água, né, talvez para ela não adentrar, né, a área de lavoura. Ou mesmo, né, a gente pode conduzir a água de uma área interna para uma área externa, né, sem causar erosões. Até mesmo a construção de canais, né, requer o quê? Talvez fazer o plantio, né, de alguma gramínea para não ter problema de erosão. Outras funções, reduzir enchentes, tá? Contaminação de águas também, né? Então, quando a gente tem escoamento de água de uma lavoura, né, para um curso d'água, a gente vai ter contaminação de água, né? Então, defensivos que aplica ali, né, na área de cultivo. A gente vai ter problema de assoreamento, que é uma das causas aí, né, de diminuição, né, de vazão de água, né, nos cursos d'água, o assoreamento de nascentes. Melhorar a mecanização,
Então, esse tipo de terraço, né, no caso do terraço em patamar, né, ele vai até mesmo, né, melhorar aí, né, a valorização das propriedades. Por exemplo, uma propriedade toda terraceada, né, por exemplo, uma área de pastagem. Então, a gente pode ter uma melhor valorização, né, no caso de venda, né, de uma propriedade, então, se ela tiver um sistema de terraceamento, né, bem planejado. Aqui, por exemplo, é uma área degradada, então, sem sistema de terraceamento. Então, erosões, né, processo erosivo, né, numa área de pastagem, que tem um assoreamento. Então, se fosse uma área toda terraceada, né, então, certamente não teria esse tipo de problema, né. Trilha de animais, né, acontece muito isso aqui, né, de bovinos, que aí tem a compactação, né, e a água ela vai ganhar ali um caminho preferencial, com o tempo, né, vai causar esse tipo aí, né, de erosão. Então, tem uma classificação dos terraços, quanto à função, quanto à construção, quanto à dimensão e à forma. Depois eu sugiro que vocês dão uma lida nesses slides, tá? Que aí na próxima aula a gente vai falar de locação de terraço. Então, vou dar uma passada rápida aqui, para não tomar tanto tempo de vocês, né? Que já são quase 10 horas. Então, quanto à função. Então, a gente tem terraços de absorção e terraços de drenagem. Então, o terraço de absorção, ele é um terraço em nível, tá? Então, geralmente, né, um terraço de base larga. Então, ele vai reter, né, todo o volume de água da chuva, tá? Já um terraço de drenagem, ele vai interceptar, né, o escoamento e vai conduzir, né, parte dessa água, talvez aí, né, uns 50%, né, do escoamento, para um local seguro. E aí, né, então esse tipo de terraço de drenagem, então ele é mais recomendado, né, em áreas de maior declividade. E numa área de maior declividade, né, a gente vai ter um escoamento de água maior. Então aí a gente tem que conduzir, né, esse escoamento, né, para um local seguro, né, sem causar erosão. E já o terraço de absorção, né, para áreas mais planas, geralmente com declividade menor que 8%. E a imagem, né, do terraço de absorção. Isso aqui é uma imagem aérea, tá, de terraceamento. Então, no campo, a distância horizontal entre os terraços, ela vai variar, tá? Então, o que nos importa é a cota de um terraço e outro. Então, por exemplo, quando a gente vai determinar espaçamento de terraço, o que a gente determina é o espaçamento vertical. Então, por exemplo, talvez entre esse terraço e esse, eu posso ter lá o quê? Eu posso ter, talvez, 1,20 m de desnível, ou 0,80 m de desnível. Então, a gente determina, talvez esse terraço aqui está na cota 10. Esse aqui está na cota 9,2. Então, aí eu tenho o quê? Eu tenho uma diferença de nível, né, de 0,8 metros. Então, essa distância aqui ó, não nos interessa, tá? Então, quando a gente vai fazer a locação, a gente vai locar pontos, né, de mesma cota. Então, no caso, no terraço em nível. Então, aqui tudo teria que ter a mesma cota 10, né? Quando a gente vai fazer a locação. Então, se a gente estiver usando um nível óptico, uma régua, né? Então, todos os pontos, a gente vai ter o quê? A mesma leitura na régua. E vai demarcar esses pontos, né? O operador de máquina fazer a construção do terraço. Aqui, da mesma forma, né? Eu vou ter todos os pontos com cota 9,2. Isso num terraço em nível, tá? Então, essa distância horizontal, ela vai variar conforme a declividade. Talvez aqui eu possa ter uma distância menor, talvez aqui é mais íngreme, né? Tem declividade maior. Então, eu tenho que respeitar o espaçamento vertical. Aí, no próximo encontro, a gente vai ver, tá? Como que a gente determina esse espaçamento vertical entre os terraços. E como que seria um terraço em gradiente. Então, no terraço em gradiente, eu teria o quê? Eu teria que estabelecer, né, uma declividade no meu terraço. Então, por exemplo, se esse terraço aqui tivesse uma declividade de 1%, para cada 10 metros aqui ao longo do meu camalhão, eu teria o quê? Eu teria 10 centímetros de desnível. Aqui eu teria a cota 9,2, aqui eu teria a cota 9,1, aqui eu teria a cota 9, depois eu teria um outro ponto com cota 8,9, que aí eu teria o escoamento de água, né, ao longo do meu terraço. Então, seria mais ou menos dessa forma. Mas aí no próximo encontro a gente vai ver detalhes, tá?
Para áreas de cultura perene, pode ser construídas outras estruturas também, tá, para retenção de volume de água. Talvez uma área muito íngreme, né, o pessoal que cultiva, por exemplo, café conilona, lá no Espírito Santo, né, que são áreas de serra. Então, pode ser construído esse tipo aqui, né, o terraço de absorção, né, com travesseiros. Então, aqui a gente teria o quê? Uma contenção, né, do volume de água dentro da própria lavoura, né, vamos dizer assim. Talvez é um tipo de estrutura que a gente quase não vê, né? Então, a gente teria essas estruturas aqui também. E no caso aí de um volume de água em excesso, né, a gente teria a cada distância aí, né, de 100 ou 200 metros, a construção, né, de bacias de contenção do volume de água da chuva, tá? E aí, claro, o espaçamento entre elas, né, poderia variar, né, conforme aí a declividade do terreno. Então, para cada área aí, né, é uma situação diferente. Então, esses travesseiros seriam isso aqui, tá? São estruturas de solo, né, que vai diminuir a velocidade, né, da água. Aqui uma outra estrutura diferente, né, de fazer aí a contenção, né, de água da chuva, bacias, né, de contenção, isso aqui também pode ser construído, tá? Então, o solo, né, ele vai reter uma maior umidade, talvez uma área de pastagem, né? Então, por exemplo, em regiões aí de clima tropical, né, onde as pastagens... então, a gente já tem uma menor disponibilidade de forragem quando inicia o período seco, né? E quando usa uma estrutura dessa, talvez até ali mês de abril, maio, então a gente pode ter, né, uma melhor disponibilidade ali, né, de pastagem. Então, vai diminuir, né, o problema de enchente nos cursos d'água, né? Talvez vai diminuir assoreamento também, né? Carreamento de partículas de solo. É outro tipo de estrutura aí, né, que pode ser construído. O pessoal constrói muito, né, em margens de rodovia de terra, né, bacias, né, de contenção de água da chuva, para diminuir o problema de erosão. Então, a gente falou dos terraços, né, de absorção e em gradiente. Então, seria quanto a função. A gente poderia classificar quanto a construção, quanto a dimensão. Então, quanto a construção. Então, a gente pode ter terraço do tipo canal. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A Natália pediu para entrar, só que ela não está conseguindo. Natália... Será que ela está tentando acessar? Que era para chegar aqui uma mensagem aqui para permitir o acesso dela. Não sei se... Deixa eu ver nessa outra. Não, mas será que ela está entrando por esse link? Fiquei na dúvida aqui agora se... Ela disse que o celular dela desconectou e não conseguiu acessar mais. Que era para chegar a mensagem aqui para permitir, né, o acesso dela. Não sei se... Mas ela tentou pelo link lá do Google Meet. Mas se ela Eu não... creio que foi por esse mesmo. Mas se ela não conseguir... Mas eu vou sugerir ela assistir a gravação depois, tá? Aí do encontro. Acho que a gente já está quase finalizando também, tá? Eu não estou com o WhatsApp aqui aberto agora. Talvez ela até enviou mensagem lá, né? E não está conseguindo acesso. Mas como a gente está quase finalizando, aí depois ela assiste a gravação. Qualquer dúvida que ela tiver, Então tá bom, aí ela obrigada. entra em contato comigo. Talvez tiver como você responder ela aí, né? É porque não chegou aqui nenhuma mensagem do acesso dela, né? Para a gente permitir o acesso. Então, pessoal, só voltando aqui, vamos finalizar aqui rapidinho, né? Então, terraço tipo canal. Então, esse aqui é um tipo de terraço, né, mais usado para escoamento de água, tá? Então, geralmente construído, né, com patrola, né, ou moto niveladora, né? Então, a gente tem o tombamento de solo, né, apenas para um lado. E é mais usado, né, para condução de água, tá? Para locais mais seguros. Então, por exemplo, margens de rodovias de terra, né, utiliza muito esse tipo de terraço. Então, a gente tem um terraço, né, com canal, com seção triangular. Em formato, né, triangular, ali, né, para fazer a condução da água. Então, para declividades maiores. Tá? Isso aqui é só uma recomendação, tá? Claro que pode ser usado também esse tipo de terraço em áreas planas, tá? De declividade menor. Que tipo de implementos, né?
Então, pode ser usado também o arado reversível. E recomenda não cultivar na faixa do canal. Então, aqui, nessa parte aqui, né? Talvez o que pode ser plantado é uma gramínea, né? Grama. Só que toda vez que planta gramínea, né, a gente vai ter, com o tempo, né, um assoreamento ali. Então, vai ter um acúmulo de solo, né, vai ter o assoreamento. Então, geralmente, não recomenda aí, né, plantar. Então, pode ser talvez feito o cultivo, né, de alguma gramínea no camalhão. Se não tiver uma declividade muito acentuada, não vai ter problema de erosão, né? Agora, se tiver uma certa declividade, talvez o canal, né, ele tiver uma declividade um pouco maior, aí sim, né, aí já é recomendável, né, cultivar alguma gramínea ali, né, para não ter problema de erosão. E talvez a construção de um canal desse, né, se for morro abaixo, então não é o ideal, tá, construir esse tipo de canal morro abaixo, né, porque aí a gente pode ter, com o tempo, né, a formação de uma erosão, né, dentro do próprio canal. Então, a gente falou aí quanto à construção, né? Então, a gente tem esse tipo aqui, né? Terraço tipo nicho ou canal, e o terraço tipo camalhão. Então, no terraço tipo camalhão, né, a gente tem o tombamento de solo dos dois lados aí do camalhão. Então, a gente tem a formação aí dessa estrutura aqui, né? Então, pode ser usado arado de discos também, ou terraceador, tá? Para construir aí nesse tipo de terraço. Aí, quanto à dimensão, a gente pode ter terraços de base larga, pode ter terraços de base média ou de base estreita. Quando a gente fala base do terraço, compreende toda essa largura aqui, tá? Tanto o canal quanto o camalhão. Então, tem aqui o camalhão, né? E a parte aqui que acumula água, a gente dá o nome, né, de canal. Então, essas larguras aqui seria isso, tá? Então, toda essa largura, não só a largura do camalhão. Que seria uma recomendação quanto à largura da base, né, em função das declividades. Então, áreas mais planas, né, pode usar a declividade base larga para fazer o armazenamento de toda a água, e áreas de maior declividade, né, acima de 8%, talvez uma base média, né, de 12, 18, base estreita, que essa é uma recomendação, tá? Não significa que tem que ser exatamente dessa forma. E no caso dos países que fazem cultivo em áreas mais acidentadas, né, com declividades e acima de 20%, o terraço em patamar, né, seria aí, né, um dos tipos de terraço, né, que o pessoal poderia utilizar. Porque numa declividade de 30%, talvez um terraço com camalhão, ele não vai conter, né, toda a água da chuva. Aí teria, né, que usar uma outra modalidade de terraço. E aquelas larguras de base, aqui o base estreita, aqui seria uma recomendação, tá? Quanto à declividade, né, para usar esse terraço. Aqui é o base média, né, de 3 a 6. E aqui o base larga, né, de 6 a 12 metros, incluindo o camalhão, né, e a parte ali, né, que vai acumular água. Então, esses terraços de base larga, né, mesmo as máquinas de maior largura, né, então, no caso de semeadora, as semeadoras que estão no mercado, né, então, no caso, semeadora de soja, de milho, então, elas já... A gente tem uma desuniformidade aqui na superfície, então, a parte ali do sulcador, né, que faz a abertura do sulco, então, elas já se adaptam, né, à superfície do terreno. Então, por exemplo, a estrutura ali, né, que vai fazer o sulcamento, então, a gente não tem tanto problema aí, né, quanto a estrutura do terraço, né. A gente talvez tenha uma falha na semeadura, né, então, as máquinas, elas já são adaptadas aí, né, às irregularidades, né, da superfície do solo. E possibilita a semeadura, né, mesmo sobre a estrutura, né, de um terraço base larga. Então, a gente teve isso aqui, né? O cultivo, então, no caso, o terraço de base larga, né, o cultivo tanto aqui quanto sobre o camalhão. Senão, a gente teria uma grande perda aí, né, de área, se não aproveitar, né, a estrutura aí do camalhão, né, para fazer o cultivo. No caso aí de construção, né, de terraço, se for construir um terraço com arado, teria que fazer várias passadas, tá? Por exemplo, teria que demarcar, né, o terraço, por exemplo, a cada 10 ou 20 metros aí, né, cravar estacas em pontos aí, né, com a mesma cota. Aí teria que fazer um levantamento lá na área, talvez um levantamento com
para fazer a locação, né, com o nível óptico ou mesmo teodolito, para fazer essa locação. Então, aqui a gente tem a passada 1, passada 2, né, no sentido da volta, aqui no sentido da ida, né, do implemento, e aqui o sentido do tombamento de leiva de solo, tá? Para construir o camalhão. Então, usando um ará, tem que fazer várias passadas. Então, aqui eu tenho 6 passadas. Aqui eu tenho mais passadas, né? 7, 8, 9, 10. E vai até a passada 18. Então, no caso, para construir um terraço de base larga, ele tem que levar em conta também o custo, né, para construir esse tipo de terraço. Talvez para construir um terraço de base larga com um arado fique inviável, né, pela quantidade de hora-máquina aí, né, que será gasto, talvez em uma lavoura, né, talvez vai construir muitos terraços, com pequeno espaçamento entre eles, talvez ficaria até inviável também, né, fazer a construção, né, com um arado. E aí poderia ser usado, né, um terraceador, um implemento aí mais largo, né, que vai ter um melhor rendimento aí, né, na construção, né, do terraço. Aí quanto a gente falou aí quanto a dimensão, né, base estreita, base média, base larga, e quanto à forma, e outra classificação, né, então a gente tem os terraços comuns, seria tipo esse aqui, né, a gente pode usar outras práticas, né, de conservação de solo, além do terraço. Então, a semeadura direta, o uso de cobertura morta, a própria adubação verde, né, o plantio aí de gramíneas, ou mesmo leguminosas, né, que vai fazer descompactação do solo. Então, são técnicas aí, né, para melhor conservação do solo. Então, toda vez que a gente tem uma gota de água, né, uma gota de chuva, diretamente no solo, a gente vai ter um impacto, vai ter uma pressão, né? E aí a gente vai ter o quê? Vai causar ali uma erosão, que a gente dá o nome de erosão laminar, né? Que a erosão laminar, ela é uma erosão imperceptível. Então, a gente não percebe, né, a ocorrência dessa erosão. Talvez a gente já percebe só uma erosão, né, em forma de sulco ou ravina, mas com a chuva, né, o impacto da gota de chuva, ela causa uma erosão. Então, quando a gente usa cobertura morta, no caso de palhada, né, a gente vai diminuir, né, o impacto das gotas de chuva no solo. Então, a gente vai diminuir aí a erosão. Então, quando a gente fala de forma de terraço, outra forma seria o terraço em patamar. Só que aí teria um problema, né, quanto à fertilidade do solo, porque você está removendo ali, né, uma camada de solo. Então, o pessoal constrói esse tipo de terraço, talvez eles coloquem até uma inclinação ali, né, no patamar. Então, a gente vai ter aqui um dique também, né? Então, a gente vai ter ali um corte, né? Talvez áreas mais acidentadas, né? E os países aí que têm pouca disponibilidade de área de cultivo, né? E utiliza esse tipo de estrutura, tá? Então, a gente vai ter taludes. E pode ter problema também de erosão, né, no talude. Aí tem que fazer, talvez, o cultivo de alguma gramínea, né, no talude. A gente vê muito esse tipo de problema, né, em talude de rodovia, né? Erosão no talude. Então, é importante, talvez, né, dependendo da declividade do talude, né, plantar, né, algum tipo de gramínea, né, para evitar problema de erosão. Então, aqui seria uma modalidade dessa aí de terraço, do terraço em patamar, tá? Então, existem classificações, né, aqui no Brasil a gente praticamente não usa esse tipo de estrutura. Então, a gente pode ter o terraço em patamar contínuo ou banqueta individual, né, no caso, para culturas perenes. Então, seria uma das formas aí, né, de aproveitamento de áreas aí, né, de maior declividade. Talvez para culturas perenes, frutíferas, né, talvez um cultivo em áreas mais acidentadas. Aí questão de construção dos terraços, né, então a gente falou aí daquela classificação. Então, no terraço em camalhão, então nesse tipo de terraço, né, a gente geralmente tem um tombamento de solo, né, dos dois lados. E no terraço em forma de canal, né, ou nichos, tombamento apenas para um lado. Aqui são algumas vantagens e desvantagens, tá, das modalidades de terraço. Aí depois eu sugiro vocês dar uma lida nisso aqui. E do terraço em nível e o terraço em gradiente, né? Terraço em gradiente seria o terraço em desnível. Geralmente a gente estabelece declividades aí, né, de 0,5% a 2%. Então, para áreas mais acidentadas, né? Então a gente vai ter um menor risco, né, de rompimento da estrutura do terraço.
Só que aí a gente tem a desvantagem também, né, devido à maior dificuldade, né, de locar esse tipo de terraço, e aí a gente tem que conduzir essa água, né, para uma área externa, para um local seguro. Então, então tem vantagens e desvantagens de cada um dos tipos de terraço. O terraço em milho tem maior risco de rompimento, né, no caso de uma chuva intensa. Então, e requer também, né, uma manutenção mais frequente, tá, da estrutura do camalhão, que são aquelas declividades lá, né? Então é isso, pessoal. Aí, então no próximo encontro aí a gente continua, tá?